Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o filho do ex-centroavante do Goiás, o Fernandão, o eterno Fernandão, na Serrinha. Sim, isso de fato aconteceu no último jogo do Goiás em casa contra o Criciúma, um stories lá do Carter, né, que esteve presente no empate em Goiânia, junto com o Enzo, e ele repostou, né, este stories no seu Instagram. Pelo que eu apurei, o Enzo, desde que veio para a Aparecidense, é um jogador que, estando, né, mais próximo de Goiânia, aparece, né, nos jogos do Goiás, assiste, tem alguns amigos também jogando pelo Clube Alviverde. Um próprio ex-jogador da Aparecidense que já acabou de chegar do Goiás foi o Moraes, né? Inclusive fez uma baita estreia neste último sábado contra o Atlético Paranaense. Então é basicamente isso. O jogador esteve na Serrinha, isso é verdade, mas não por negociação, sim, porque, claro, o pai dele é o maior ídolo da história do Goiás, é um jogador que também esteve por ali, foi criado basicamente também junto ao Goiás, quando o Fernandão teve o seu retorno ao futebol brasileiro. Lembrando que o Enzo nasceu na França. E aí eu coloco uma pergunta para vocês, o seguinte, e não é só pela questão do pai dele, tá? Eu nem vou fazer essa sugestão falando, porque é o filho do Fernandão, não. O Enzo vem jogando bola pra caramba pela Aparecidense nessa temporada, tanto é que existe, por exemplo, o interesse do Paysandu na chegada do jogador, o Paysandu que joga também a Série B do Campeonato Brasileiro junto com o Goiás. Essa informação foi confirmada pelo portal O Liberal. Ele é da Aparecidense. Eu pensei que ele ainda era do Internacional, mas não, tá? Ele foi emprestado no ano passado pelo Internacional, não renovou o contrato e fechou com a Aparecidense em definitivo até dezembro de 2026, segundo o portal DOL. É um clube onde o Goiás tem uma boa relação. E aí eu jogo essa pergunta para vocês, cara. Não seria algo emblemático? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E volto a repetir, vou trazer os números aqui para provar isso para vocês. O cara vem jogando muito bem na Aparecidense. 25 jogos nessa temporada, sendo 21 deles na condição de titular, 2 gols marcados e 1 assistência. São 3 cartões amarelos, titular absoluto na Série C do Campeonato Brasileiro. Outra questão, é um jogador que atua como um meio-campista, basicamente um camisa 8 ou um camisa número 5. Aqui está o mapa de movimentação que o Enzo fez, por exemplo, no Campeonato Goiano deste ano pela Aparecidense, uma média de 87 minutos disputados dos 11 jogos que ele fez na competição e marcando um gol. Já no ano passado ele jogou a Série C do Brasileirão, quando ele chega na metade do ano, né, pela Aparecidense. Inclusive a sua estreia no profissional foi pela Aparecidense, né? Não, achei também uma falta assim de sensibilidade com o jogador, porque ele vinha jogando bem no Internacional. Ele já jogou de lá como camisa 10, como até mesmo centroavante em alguns momentos. Só que terminou basicamente a passagem no Inter como um meio-campista, um meio avançado. Na Aparecidense ele acabou se reencontrando nessa posição um pouco mais central no gramado. Uma posição que o Goiás, no meu entendimento, tem poucos jogadores, tá? De volante, primeiro ou segundo volante. Fica esta sugestão aqui no vídeo. Você acharia uma boa? Tá? O Enzo, jogador filho, né, do ex-atacante Fernandão, para mim seria algo emblemático para o Goiás e volto a repetir, olhando para dentro de campo, esse cara vem jogando muito bem, eu abriria os olhos porque pode ser uma oportunidade para o Goiás, que o Goiás pode deixar passar e acabar se arrependendo no futuro também, já que tem essa boa relação com a Aparecidense e o Paysandu deve tentar novamente, né, avançar nas tratativas para a chegada em definitiva do jogador nas próximas semanas. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera. Então, beleza. Bora começar o nosso vídeo de hoje, né? Até de uma certa forma surpreendente. Era para ter saído um outro vídeo aqui mais cedo, umas 6 horas já era para estar no ar. Mas eu resolvi entrar aqui ao vivo com vocês para falar sobre essa história que de fato é surpreendente. Claro, em termos de hoje online, né? A capacidade de informação ela é muito rápida e também de mentiras, tá? Uma informação que, tudo bem, pode até vir a se tornar verdadeira no futuro, mas que nesse momento eu não consegui encontrar nada de verídico nessa história. Foi uma informação divulgada por um perfil, tá? Um maior, que é o Paco Belmonte. De fato eu não conheço, não sei se é um perfil profissional ou não, tá? E ele deu os créditos aqui para uma pessoa que também não é jornalista. Então eu fiquei de fato sem entender. Tem uma outra informação, aí sim de um perfil um pouco mais sério, do Batendo Bolas. Aqui aí sim deu essa informação
que o Palmeiras teria como prioridade, que negocia tanto com o Gabriel Grando, como também com o Tadeu. Tá? A ideia seria contratar os 2 goleiros para disputarem a posição de reserva. Informação do jornalista o Guilherme Costa no programa Bolada no Queixo com o Sandro Barbosa. Agora sim, esses 2 perfis mais profissionais, mais sérios, dando conta de que teria essa negociação com o Tadeu. E o Gabriel Grando, essa informação do goleiro do Grêmio, já é mais noticiada. Tá? Então, assim, pelo que eu apurei, não existe nada. Tá? Nada, nem sondagem, nem interesse, nem sequer discussão, nunca. Tá? Nunca houve esta consulta ou oferta ou interesse do Palmeiras. Tá? Isso é o que eu tenho de informação agora, às 7 horas e 5 minutos. Porém, esta outra informação, tá? Ela me deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Ela foi confirmada mais ou menos 2 horas atrás, como eu falei. As apurações acabam sendo as mesmas, né? Não existe nada até agora, mas vai saber. Pode existir sim um interesse do Palmeiras em contar com o Tadeu no futuro. Mas essa informação de que está avançado, que já está fechando, que vai chegar amanhã, aí também não. Aí já seria um grande exagero. Um goleiro da Série B que recentemente foi especulado no Palmeiras foi o Matheus Albino. Não lembro se na época houve algo a mais do que uma sondagem, né? Um dos bons goleiros também dessa Série B, ao lado do Tadeu. Gosto muito também do goleiro do Coritiba, o Gabriel Morisco, né? Se eu não estiver enganado. Também o goleiro do Remo, o Marcelo Rangel, é espetacular, mas não acredito que dê negócio. Até mesmo porque o Goiás ele tem basicamente um número mágico. O que seria esse número? Mais ou menos 30 milhões de reais, tá? Acredito eu, não vou mentir para vocês não, algo na faixa de 20, 22 milhões de reais já seria o suficiente para tentar mudar a história pelo lado do Goiás. Por que isso? Até mesmo outros clubes interessados, o Grêmio, o Santos, o único que fez de fato proposta oficial pelo Tadeu, tá, em toda essa história no Goiás, apesar de já ter muitas especulações, o único que de fato fez uma oferta foi o Santos. Só que naquela época era um empréstimo de mais ou menos 500 mil reais, mais uma obrigação de compra que seria parcelada em 12 vezes de 6 milhões de reais. O Goiás também, claro, acabou nem levando em consideração. A multa dele hoje é de 110 milhões de reais. Tá? Esse é o valor atual para o Goiás vender o Tadeu. Uma multa rescisória, né? O Santos, aqui até informação atualizada, o Santos ele ofereceu uma obrigação de compra de mais ou menos 14 milhões de reais. Seria basicamente isso. Só que parcelada em quase 2 anos. Aí, de fato, não faz muito sentido. Ainda no comecinho do ano passado, né, quando o Goiás e Santos eram rivais na Série B do Brasileirão. Então, assim, o Goiás ele só deve aceitar um negócio sem pensar, tá, nessa faixa de 30 milhões. Acredito que algo entre 20 e 22 milhões de reais seria o suficiente para a diretoria começar a coçar a cabeça. Mas convenhamos, precisa vender o Tadeu? Eu acho que não. E outra pergunta, o Tadeu também não sairia do Goiás por qualquer coisa, tá? Não acho que o Palmeiras é qualquer coisa, é um dos maiores clubes também do futebol mundial, mas para ser um reserva, será que o Tadeu aceitaria isso? Ele que passou muitos anos da sua carreira, para você ter uma ideia, a primeira vez que o Tadeu começa no profissional foi em meados de 2012. A primeira vez que ele foi um titular absoluto foi basicamente em 2018, 2017 ali um pouquinho na Ferroviária. Então dá para dizer que assim, o Tadeu ele começa a se consolidar de fato a partir de 2018, tendo essa chance agora no Goiás. Não acredito que ele sairia do Goiás para ser um reserva no Palmeiras. E outra, a parte financeira também não seria algo tão diferente assim. O que eu quero dizer? Dando um chute, tá? O Tadeu ele deve receber no Goiás pelo menos algo na faixa entre 150, 180 mil reais mensais, tranquilamente, tá? No Palmeiras, eu não acho que o Palmeiras pagaria para um goleiro reserva mais de 300 mil. Não acho. Então, assim, você sair do Goiás, ir para o Palmeiras para ser um reserva e ganhar 30% a mais, 40% a mais no máximo, para morar em São Paulo, eu não aceitaria. E eu já morei em São Paulo, tá? Quase 4 meses da minha vida. Então, assim, não compensa, tá? O custo é muito maior, para ser um reserva não faz sentido. Eu vou até pegar aqui, ó, o salário hoje do Marcelo Lomba no Palmeiras, que está em reta final de contrato por lá. Aqui, o Marcelo Lomba recebe 200 mil, tá? Segundo informações do portal do Palmeirense. 200 mil é quase o que o Tadeu recebe no Goiás. Igual eu falei, eu não tenho informação exata de quanto o Tadeu recebe hoje,